Pepe, deixa eu começar por você para tentar entender se a ausência do Arthur Lira tem muito simbolismo político. Não, tem simbolismo político sim, com certeza tem. Como também a ausência do Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, também tem um simbolismo político. É bom lembrar que o Ibanez, quando teve o 8 de janeiro, ele foi afastado pelo STF da sua função de governador por conta de suposta responsabilização pelo ato de 8 de janeiro. Então, a não ida dele nesse ato de 8 de janeiro, assim como a não ida do Arthur Lira, mostra realmente um simbolismo... E o Tarcísio? É outra coisa. Você vê, por exemplo, que o pessoal da base da oposição, em geral, tudo bem que o Arthur Lira ele está muito mais ligado ao governo do que fora do governo. Mas a base política dele é bolsonarista, né? Não dá para negar isso, né? Então você vê realmente que, infelizmente, né, a base conservadora, bolsonarista, não está abraçando o 8 de janeiro como deveria abraçar, né? Como ato realmente atentatório à democracia. E hoje a gente tem que comemorar, sim, a celebração da democracia, né? Que não deu certo essa confusão toda que poderia dar e gerar o golpe militar do 8 de janeiro. Agora, Juju, o que a gente pode esperar desse evento hoje, hein? Eu espero que o evento, eu imagino, não estou em Brasília hoje, mas eu imagino que o evento não vai ter muitas pessoas. Eu discordo do PP em alguns aspectos. Primeiro aqui eu quero dizer que sou moradora do Distrito Federal. O afastamento do nosso governador Ibanez Rocha foi um afastamento bastante questionável do ponto de vista constitucional. Então eu imagino que essa data para ele seja uma data sofrida, seja uma data dolorosa, e ele sim está de férias. Hoje temos a governadora Celina Leão, que já está no exercício do cargo já tem alguns dias, e entendo que sim, a não presença de Arthur Lira significa muito. Ele que é do PP, é um partido que sempre foi da base aliada do presidente Bolsonaro, assim como também Tarcísio de Freitas. Não sabemos ainda se o governador Romeu Zema estará presente nessa cerimônia. Eu pesquisei aqui, ele não houve confirmação da presença dele, mas a pergunta que cabe a qualquer pessoa nesse momento é perguntar onde é que teve essa tentativa de golpe? Onde é que se estruturou um suposto golpe? Porque como é que você faz golpe sem as pessoas estarem armadas? É uma história que é importante que a gente possa falar sem que a gente tenha medo, sem que a gente seja perseguido por isso, porque como é que você conseguiria efetivar um golpe com pessoas desordenadas, com pessoas desorganizadas, em sua maioria idosos, muitas mulheres, crianças, totalmente desarmadas? Então, eu acho que hoje é um dia muito triste mesmo. Eu não gosto de lembrar do que eu senti quando eu vi tudo aquilo acontecer. Eu estava nos Estados Unidos, mas hoje é uma data que levanta muitos sentimentos na população brasileira. Muitas pessoas pensam como eu, entendem que não houve tentativa de golpe, porque até agora não há um desenho desse golpe, não se descobriu nada de concreto em relação a isso. O que de fato sabemos é que pessoas, vândalos, invadiram um prédio, depredaram. Isso deve ser rechaçado, isso deve ser condenado, mas não mais do que isso. Entende? E muitas pessoas ainda permanecem presas, né? Então eu espero que em breve seja revelado para a gente, na profundidade das investigações, o que estava desenhado, porque o que me parece até agora é que era um grupo de pessoas completamente perdidas, completamente sem orientação, que invadiram o Congresso, que não é a primeira vez que isso acontece, diga-se de passagem, né? E hoje essa data é relembrada, mas é importante a gente frisar aqui a nossa liberdade, brigar pela nossa liberdade de continuar falando sobre o tema e de trazer questionamentos como esse que eu estou trazendo agora. Ô Ju, deixa eu só fazer um ponto nessa tua fala que eu acho que é importante, o PP também pediu. Essa questão do 8 de janeiro, eu falei isso ontem no Tá na Roda e volto a repetir.
Eu não acho que foi nada involuntário, Felipe Monteiro. Não havia nenhum tipo de desorganização nesse processo. Para mim foi algo extremamente organizado, porque 150 ônibus não chegam da noite para o dia. Pessoas não ficam acampadas na porta de quartéis generais durante meses sem nenhum tipo de organização. Teve uma organização, a gente não sabe ainda qual foi, como foi e quem fez essa organização, e é por isso que a apuração deve ser trazida à tona. Agora, o que o Brasil sofreu no 8 de janeiro, especificamente, se você recorta e pega o 8 de janeiro separadamente de todo um contexto, você faz uma análise equivocada. O que o Brasil sentiu foi um movimento anti-instituição muito forte que culminou nesse 8 de janeiro e, obviamente, as autoridades estão investigando justamente essa tentativa ou não de golpe. Para mim, havia um movimento orquestrado, um sentimento muito orquestrado, Felipe Monteiro, que acabou traduzindo isso. Agora, pegar o 8 de janeiro separado de todo esse contexto, aí realmente acho que não dá para a gente ter uma análise mais correta. Você não acha? Não, tem razão, Paulinho. Concordo com a sua análise. Quando você pega a história do Brasil recente, você vê que ela é toda permeada por golpe militar, não é? Em 89, por exemplo, Deodoro da Fonseca derrubou o primeiro-ministro Visconde Ouro Preto e instaurou a República. Em 91 era para ter eleições e o Marechal Floriano Peixoto deu o golpe e ficou no poder. Em 30, prenderam, os militares prenderam o Washington Luiz e deram um golpe militar. Em 45, cercaram a casa de Getúlio Vargas e deram um golpe militar. Em 64, por exemplo, é bom lembrar, Júlia, 64 o golpe se iniciou por meio de uma greve de empresários. Ou seja, com certeza, se perguntar para os empresários daquela época de 64 se eles queriam dar o golpe com a greve, a resposta era negativa. Mas os militares aproveitaram da greve de empresários e resolveram dar o golpe de Estado, Ou seja, toda a nossa história recente do Brasil é permeada por golpe militar. Em novembro de 2022, é bom lembrar que depois de uma reunião com o Bolsonaro, os 3 comandantes das Forças Armadas foram chamados e perguntaram para eles se eles queriam fazer o golpe. O comandante da Marinha foi taxativo e falou que sim, que aceitaria dar o golpe. A sorte que os outros 2 foram contra. Aí ocorreu o 8 de janeiro, aquela confusão toda, aquele ato de vandalismo que foi realmente, e poderia ter uma tempestade perfeita, Paulinho. Se os militares, por exemplo, quiserem intervir e aquele ato tivesse uma mobilização maior do que realmente teve, sim, eles poderiam estar vivendo um golpe de Estado, sim, em 8 de janeiro, Sem dúvida. Então, com certeza, se perguntar individualmente para aquelas pessoas que participaram do ato de 8 de janeiro, muitas delas não queriam e nem não pensariam em golpe. Mas várias pessoas, inconscientemente, levadas a fazer aquela mobilização, poderia sim insuflar um golpe de Estado. E é contra isso que nós temos que nos levantar. Infelizmente, a nossa democracia, ela é recente. É recente. Então, nós temos que tomar cuidado com a sensibilidade desses movimentos, que poderia sim se agravar e poderia sim, por consequência, gerar um golpe de Estado, que pelo histórico do Brasil, não é nenhum absurdo imaginar que poderia acontecer. Sem dúvida. Ricardão, eu quero um pouco da tua opinião a respeito disso. O que a gente pode esperar para hoje? Olha, eu acho que a falta do Arthur Lira é bastante significativa, na minha opinião. Óbvio, ele tem uma ligação com a base dele, mais de direita, mais bolsonarista, mas o presidente da Câmara dos Deputados não estar no ato, eu acho que tem uma mensagem forte. Outras personalidades da direita, como o Tarcísio Ibanez, era esperado que não participasse, faz parte, até porque se cria também, e a gente viu aqui na fala do PP, que vai se criando também sempre uma narrativa. A fala do PP acho que foi bem cuidadosa, poderia, teria, inconscientemente na cabeça das pessoas, foi bem mais ampla e eu gostei dessa parte do que ele disse, porque, ou seja, não tem nada de concreto, as pessoas estavam indignadas com o resultado das eleições, uma parcela da população, e até aí não concordar com o resultado das eleições está tudo bem, uma parcela da população foi para frente dos quartéis, nós não vimos apoiamento por parte dos militares, essas pessoas ficaram em final de outubro, novembro, dezembro, sim, concordo
concordo que não foi um movimento aleatório. Não surgiram 150 ônibus do vazio absoluto levando pessoas para Brasília que estavam com disponibilidade de ir a Brasília. Mas daí ao fato do golpe de Estado, e gostei da tua fala, há uma investigação para saber se sim ou se não. Golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, para mim é uma narrativa. Nós não temos a certeza disso. Sim, foi orquestrado por um grupo de pessoas. Para mim, eu chamo de semi-organizado. Porque se fosse organizado, Paulinho, não teriam organizado num domingo. Como normalmente a gente tem grandes manifestações ao longo da história que foram feitas pela esquerda, por exemplo, você não vê uma manifestação organizada pela esquerda, pelas centrais sindicais, num domingo, em lugar nenhum. A gente sempre vê dia de semana atrapalhando o trânsito, atrapalhando o funcionamento das instituições. E essa, num domingo... Então, eu gosto de chamar de uma manifestação que descambou para vandalismo e que não deu em nada, e não quero cair numa narrativa muito forte. Mas poderia dar. Poderia. Que poderia dar. O problema do Brasil é isso, não dá para relativizar o ato de... Não é relativizado não, acho que foi vandalismo e deve ser punido sim. Mas foi agora eu acho engraçado quando as pessoas colocam que foi só um vandalismo, elas relativizam o que poderia ter acontecido no 8 de janeiro, né? E a nossa democracia, Paulinho, é sensível. A gente teve democracia depois do golpe militar de 74 e 89, né, que voltou a democracia, teoricamente, no Brasil. Ou seja, eles têm que tomar cuidado, eles têm que ter cuidado e proteger a nossa democracia, que é muito recente. E esse ato de 8 de janeiro, considerando todo o contexto anterior, né, aquela ameaça de bomba no aeroporto, no ônibus... Os caras acharam a minuta na casa... acharam a minuta de golpe na casa do ex-ministro de Justiça do Bolsonaro. Ou seja, quando você pega todo o detalhe anterior ao 8 de janeiro, você vê realmente que tinha uma inflexão que poderia gerar o golpe. Que tinha algumas pessoas... Então é muito mais grave do que só ato de vandalismo. Agora, não dá para você levar em consideração, por si só, a pessoa estava com a Bíblia na invasão. Ela foi massa de manobra que poderia criar uma tempestade perfeita que poderia gerar um golpe de Estado no Brasil. Você sabe, cara, eu estava dando uma olhada numa entrevista que o ministro Luiz Roberto Barroso deu, acho que foi nesse final de semana, e ele falou um negócio que é muito verdade. Ele diz o seguinte: o 8 de janeiro foi uma das coisas mais malucas que já aconteceram no Brasil, porque ele viu pessoas com uma barra de ferro quebrando uma série de objetos ali do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, um ódio, uma raiva. E aí as pessoas iam lá, quebravam tudo e simplesmente se ajoelhavam, pegavam uma Bíblia e tentavam falar com Deus. Ou seja, é uma coisa assim maluca, essa mistura da religião com um certo nacionalismo. A gente viu um negócio esquizofrênico acontecer no Brasil e que não pode se repetir de jeito algum. Por isso que a gente precisa rechaçar. Agora, uma coisa importante na tua fala, Pepe, que eu concordo, acho que nós estamos mais ou menos alinhados com alguns pontos de vistas diferentes. Mas o que você sempre falou na nossa história é a presença dos militares. Golpe militar não sei que ano, 64, ok. Nesse ato, nós não estamos vendo os militares. E isso é um diferencial extremamente importante. A gente está vendo, e aí eu concordo com a fala do ministro Barroso, sim, a gente está vendo pessoas que não estavam conformadas com o resultado, com como foi conduzido o processo eleitoral, o resultado das eleições, e essa indignação individual de cada um, tá ok, tá tudo bem. Agora sim, estava num caldeirão ali de muita maluquice, tanto que foi desorganizado do ponto de vista, não da organização dos ônibus e do financiamento da coisa, desorganizado na forma como a coisa aconteceu. Enfim, estava todo mundo muito perdido com um sentimento que não sabia para onde ia. Mas o que nós não vimos foi a manifestação e a presença dos militares. Por isso, nós não tivemos nada. Força de Segurança do Distrito Federal ainda está muito nebulosa essa história, né? Claro, está muito nebulosa, muito nebulosa. Mas, ô Ricardo, o problema ali é a tempestade perfeita, né? Criar o cenário ideal e adequado para suposto golpe de Estado, né? Tudo bem que não teve realmente uma atuação dos militares, mas é bom lembrar, por exemplo, que os militares, teoricamente, foram omissos, né? Porque várias pessoas ficaram acampadas na frente do quartel e eles mantiveram a pessoa lá. Mas, Pepe, os militares não podiam sair na rua e tirar as pessoas da sua manifestação. Deveria fazer alguma coisa. Isso, Pepe, não tem como isso. Porque o embrião do 8 de janeiro foram as pessoas que estavam acampadas na frente do quartel. Não dá para você negar isso, não é? E os militares ficaram omissos em relação a isso. Ô, Pepe, uma coisa que o ministro Múcio falou que é verdade, só não teve golpe porque os militares não quiseram. Exato. Não, mas aquilo que eu contei para vocês aqui, né? Em novembro de 2022, teve uma reunião na sala do presidente Bolsonaro entre os 3 comandantes da Força. Somente o comandante da Marinha era a favor de golpe militar, né?
Por conta disso, os dois, tanto a aeronáutica quanto o exército, foram contra o golpe militar, foram contra discutir o golpe militar. E por conta disso, as Forças Armadas não tiveram um papel preponderante no 8 de janeiro. Mas assim, a gente não sabe qual que era o grau que poderia acontecer se essa manifestação do 8 de janeiro ficasse maior, mobilizasse mais gente no Brasil todo. E esse é o problema, né? A gente está discutindo isso aqui, não só o 8 de janeiro, mas o que o 8 de janeiro poderia gerar. Agora, Felipe, olha só o que você falou. Você falou que o Exército Brasileiro deveria ter saído de dentro da onde estava e tirado manifestantes da frente dos quartéis. Você está querendo que o Exército saia dos quartéis e vá tirar, impedir manifestantes de manifestarem a sua vontade. Cidadãos civis. É isso que você acha que deve acontecer mesmo? Você acha que o Exército deve sair? Não faz sentido. Tem um ponto. Esses cidadãos estavam manifestando algo absolutamente inconstitucional. Ok, eu concordo com isso. Então eles estavam absolutamente ilegais ali. O Exército tinha que ter se posicionado. Aí nesse ponto eu concordo com o Eu não acho isso, não. Eu acho que aí você está passando uma barreira extremamente perigosa. Se colocar uma barraca aqui agora na frente do quartel aqui e dormir lá por 2 dias, aposto com você que vamos tirar na hora. Imagina o seguinte, se fosse uma barraca do MST na porta do Exército... Tirar na hora. Ela ficava? Em Brasília tinha muitas manifestações do MST, tem vários lugares, você não vê lugar nenhum. Mas não dormir em frente do quartel, pô. Não. Eu acho que era uma linha tênue que a gente passaria se o Exército saísse de dentro dos quartéis, pegasse cidadãos civis se manifestando, e aí nós teríamos um problema, na minha opinião. Muito bem.